Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa última live da série dos princípios existenciais. Os princípios, não só os profissionais da evolução humana, mas para todas aquelas pessoas que querem ter um sucesso existencial. O que é isso, né? Um sucesso na existência, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, nas relações, sejam elas afetivas, profissionais, familiares, em todas elas. Então seja muito bem-vindo a essa série e a próxima série de todo o trabalho que a Tassi vai fazer com escassez, para a gente eliminar todas essas crenças limitantes, que começa na próxima semana. Você que está ao vivo aqui, muito boa noite. E cadê a Tassi? Então a gente está num cenário diferente, né? Estou aqui no escritório do Marcos Marques, em Alphaville, e está tendo a gravação agora do podcast, está atrasando um pouquinho. Daqui a pouquinho a Tassi chega, vamos rezar para dar tempo dela chegar aqui e continuar a complementar. Enquanto isso, a gente já conversou bastante, né, sobre esse tema e eu já vou adiantando algumas coisas para vocês, uma história, o moral dessa história, 3 lições desse princípio do dia de hoje que a gente vai trabalhar aqui, como a gente levar na prática para a nossa vida e viver melhor com todos os outros princípios existenciais. Então seja muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Tê, Maristela, Letícia, Mel, querida, tudo bem? Boa noite a todos vocês. Então vamos lá, vou começar aqui um casal muito lindo, muito próspero, que vive muito bem na prática esse princípio. Né? Saíram do interior do nosso Brasil, lá do estado de Goiás, e vieram para São Paulo, conquistaram várias coisas, ensinam muitas coisas e hoje ajudam muitos empresários a realmente prosperarem, a crescerem, independente do que acontece na vida, independente de onde você nasceu. Então, nada é por acaso, como a gente vai ver nesse princípio de hoje, e a gente está aqui fazendo essa transmissão do escritório do Marcos, né, que é muito próspero e entende muito bem esse princípio. E qual é esse princípio? Nada é em vão. Tudo é bênção ou é lição. E aí a gente vai trabalhar, eu até gosto muito de trazer a história como eu conheci a Tassi. Talvez você não conheça ainda, então eu já conto um pouquinho para você, porque tanto a minha versão quanto a versão da Tassi, né, os pontos de vista diferentes, nós estávamos em momentos turbulentos, em momentos de bastante turbulência em nossas vidas quando a gente se conheceu. E uma das últimas coisas que a gente procurava ou esperava era encontrar um amor. E como nada é por acaso, ligado diretamente a esse princípio, a gente se encontrou. E como o Steve Jobs dizia, né, quando a gente toma atitude, passa pelas lições da vida e chega lá na frente, a gente olha para trás, aí a gente vê que os pontos se ligam. E tem todo um orquestramento muito maior que às vezes, no nosso ponto de vista, a gente não consegue entender naquele momento. E quanto mais rápido a gente entender isso, que nada é por acaso, nada é em vão, tudo é bênção, é lição, mais rápido a gente aprender isso, mais rápido a gente para de brigar com a vida. A gente para de reagir às circunstâncias e a gente passa a agir escolhendo de acordo com a nossa essência divina, de acordo com o que tem no nosso coração, com uma guiança maior do alto, alinhando as leis universais ao fluxo da vida, onde as coisas acontecem num movimento natural, biológico, saudável de vida. Esse é o verdadeiro sucesso existencial. Então não adianta você ficar brigando com a vida e, ao mesmo tempo, várias coisas acontecendo que só agravam e pioram as coisas. Então como a gente se conheceu, né? Como foi essa história? E por que ela tem muito a ver com o princípio de hoje? A gente tira essas lições no final. Então quando eu estava em Taubaté, eu tinha finalizado um curso muito difícil na área da aviação. Eu já morava lá há alguns anos e a Tassi estava abrindo a 3ª filial, a 3ª clínica dela, com essa visão muito empreendedora dela, com muito trabalho, a vida pessoal dela um caos. Ela tinha se separado há pouco tempo e também vivendo os turbilhões dela e eu passando por esse fechamento de um curso muito difícil. E eu sempre fui meio relações públicas, né? E convenci os outros pilotos que estavam fazendo o curso a fazerem uma celebração. Foi uma fase muito difícil de nossas vidas profissionais
e era aniversário de um dos pilotos da Marinha que estava com a gente na nossa turma, e eu falei com ele, vamos comemorar, vamos fazer um evento simples aqui em casa, eram cerca de 20 pilotos, e nós nos reunimos no salão de festa aqui em casa e a gente faz uma celebração para fechar com chave de ouro. Há uma semana a Tassi tinha se mudado para Taubaté, há uma semana. E eu tinha agendado com antecedência que faria no salão de festas do apartamento que eu morava, e tinha organizado tudo, tinha comprado todo o material, minhas relações públicas, né, deixar toda a festa pronta. Chegou no dia da festa, tudo estava dando errado. E aí, quando eu chego para montar as coisas no salão de festas, colocar lá as coisas, né, as comidas e etc, com a equipe, tinha uma mãe montando bolinhas de soprar do aniversário do filho na parede. Eu fui na portaria do prédio, tinham agendado errado a data. A data que eu tinha marcado, na portaria tinham agendado errado. Na hora eu peguei, foco na solução, liguei para um amigo meu, poderia ali tomar diversas atitudes, mas como já estava em cima da hora, liguei para um outro piloto da nossa turma que morava no apartamento próximo e ele falou, não, o salão de festa aqui está vazio, traz tudo para cá e vamos fazer aqui. Quando a gente... Peguei as coisas, peguei a equipe, a gente foi todo para lá montar. Esse apartamento era onde? Apartamento que há uma semana a Tassi tinha se mudado, nesse prédio. Um dos apartamentos desse prédio. E eu chego lá, ainda não tinha, né, todo o conhecimento que eu tenho hoje, todos os ensinamentos que a gente aprende aqui com as lives da Tassi. E eu ainda bem ali fechado, né, amargurado e tentando montar as coisas. Tentei levar numa boa. Falei, poxa, que bom que tem um espaço lá. Vamos montar tudo aqui. E depois que eu estou montando tudo, eu nunca tinha perdido a minha carteira na vida. Eu falei, pronto, agora a minha carteira sumiu. Nunca aconteceu isso na minha vida. Cadê minha carteira? Vou voltar lá no carro para ver se eu deixei no carro. Nisso que eu saio, eu abro a porta, a gente já tinha organizado tudo lá dentro. A Tassi estava saindo do elevador. Eu dou de cara com ela no hall do prédio, que ela recém tinha mudado. E aí foi aquela sensação, né? Olho no olho, dei de cara com ela, e aí abri um sorriso, a paz voltou para mim, né? Quando a gente olha para a Tassi, a paz volta para a gente, dei um sorriso para ela sorriu para mim também, e eu, ali na hora, sem saber o que fazer, perguntei se ela poderia dar uma opinião feminina, que só tinha homem montando as coisas ali, e aí ela, claro, aquele jeito maravilhoso da Tassi de ser, né? E aí ela olhou o salão e, nossa, que legal, e a gente começou a conversar e assim a gente se conheceu. E era um prédio de um grande amigo meu, que ela recém tinha mudado. Então, é assim como são as coisas da vida. E não só essa história, né? Eu acredito que vocês também, vocês devam ter 1000 histórias. Se você vê a versão da Tassi, a Tassi ela estava com muito trabalho, ela tinha se divorciado há um pouco tempo. A última coisa que ela queria era se relacionar de novo, né? Ela estava ainda muito machucada e ela estava com muito trabalho, estava uma sobrecarga muito grande. E nesse momento, então, veja que se você leva tudo para o pessoal e o problema que você está tendo na sua vida profissional, por exemplo, você leva para a sua vida pessoal, ou você chega em casa, chega no porteiro, você não dá nem boa tarde, boa noite ou bom dia. E se você fica com essa amargura, carregando isso, brigando com a vida, com as coisas que estão dando errado, percebam que tende a piorar. Às vezes é tão claro, mas a gente não percebe, né? Não percebe isso. A percepção é igual a crença quando você fala assim, se passar debaixo da escada dá azar. Se você acredita nisso, você não passa debaixo da escada. Mas provavelmente isso não afete diretamente a tua vida. Mas às vezes você não para pensar. Perdão, está passando uma moto aqui na frente, não sei se vocês ouviram, mas já passou. São as adversidades, né, da vida. Se você... Essa crença de passar debaixo da escada te dá o azar, talvez você não atrapalhe a tua vida diretamente. Mas quantas crenças atrapalham diretamente que você não para pensar? Como essa, por exemplo, de nada dá certo na minha vida. Ou as coisas são difíceis para mim. Para o outro é fácil, para mim é difícil.
Quantas dessas crenças você carrega? Então, esse princípio, ele liberta. Esse princípio de nada em vão. Tudo acontece por um propósito maior. Tudo tem um motivo. E mesmo que às vezes, na nossa pequenez do momento, não enxergue, lá na frente os pontos se ligam. Quando eu podia imaginar que ali eu encontraria a mulher da minha vida, que eu passaria lindos momentos? Eu não poderia imaginar. E ela chegou bem nesse momento agora. Que maravilha. Chegou aqui, amor. Abri tua live aqui. Galera, não sei se vocês estão gostando, querem que eu continue? A Tassi chegou aqui. Continua, eu quero te ouvir. Então, eu tô bem, acabei a história da minha versão, falei um pouquinho da tua versão. Oi, gente! Quando a gente se conheceu. E nada por acaso, né? Você, né, nesse escritório de um casal tão próspero, tão rico, que entende muito bem essa lição. E nisso, a partir daí, eu tirar as 3 lições que, particularmente, a gente tem da moral dessa história. Sim. De quando bem no momento que eu falei dos melhores momentos da minha vida, quem podia imaginar que numa situação daquela que tudo estava dando errado, se eu levasse isso, estivesse brigando com a vida, imagina, eu poderia cruzar com a Tassi e nem olhar no olho dela. Sim. E não viver toda essa história desses anos que a gente tem passado juntos. Então, quando a gente entende esse princípio, que nada é em vão, tudo é bênção ou é lição, a gente vive mais feliz, a gente vive com mais paz, a gente não briga com a vida. A gente sabe que, por vezes, vão ter momentos difíceis. É como uma mãe, a mãe que está grávida, vai chegar a dor do parto, mas ela não vai brigar com isso. É um momento lindo e é uma história de um filho que vai nascer. E assim são os nossos projetos, são as nossas profissões, os nossos relacionamentos, os nossos sonhos. São filhos a nascer. E às vezes a dor do parto é necessária. E aí, quando a gente entende esse princípio, a gente para de ficar em estado de sofrimento. E mesmo que tenham momentos difíceis, a gente tira um ensinamento disso. A gente tira uma lição. A gente aprende com aquilo e, como vem nessa primeira lição desse princípio, que nós somos magnéticos. A gente para de atrair aquelas situações difíceis. Elas não precisam mais repetir. Eu já aprendi aquela lição. Quer falar um pouquinho sobre Mas isso? se eu não aprendi, ela volta. Até que eu aprenda, porque tudo é pro bem. Tudo é pro bem. Então, nada que vem na nossa vida, gente, é para nos ferir, para nos maltratar. A gente se maltrata pela ignorância de não entender que aquilo veio e traz o ensinamento de algo que eu ainda não dei conta. Então, tem o Romanos 8, 28, que eu gosto muito, lindo. que fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você segue algo maior, entende? Tudo que vem coopera para o bem daqueles que estão alinhados a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito, o propósito, O chamado. que você já tem aí dentro. Então, as coisas não vão acontecer só o que a gente quer. Mesmo porque a gente é ignorante demais, a gente pede coisas muito erradas que não vão auxiliar em nada a nossa evolução. Porque a gente é muito movida pelo nosso ego, ainda que está muito desalinhado e deformado. Mas o nosso Pai Maior, quem nos criou, sabe exatamente o que a gente precisa. Então, a partir do momento de agora, eu quero fazer um convite para vocês, para a gente se alinhar a essa lição, que nada é em vão, que é bênção ou é alguma lição. Ou eu estou recebendo e sendo grata por algo maravilhoso que está acontecendo, ou eu estou só sentindo uma dor que eu vou precisar olhar para ela como um milagre, para eu aprender algo por amor, que Deus mandou aquilo, porque eu preciso desenvolver algo que eu ainda não dei conta, para eu ser um ser humano maior e melhor, que o nosso propósito maior da existência é a nossa evolução. Então, todos os acontecimentos, ele também tem um desdobramento que leva pro bem maior. Eu não sei se você contou a parte, amor, no nosso início ali de vida. Eu tava saindo, tinha recém
Tinha um ano que eu tinha me separado ali, ainda sofria a dor do luto de uma separação, a empresa não era mais nada daquilo que eu queria, a sociedade não estava indo bem, que eu me mudei para Taubaté para tentar mudar de vida, mudar de ambiente, que minha vida estava um caos naquela época, um caos. Profissionalmente não era aquilo que eu queria, então eu fui para um lugar fugindo, tipo assim, eu quero mudar de cidade. Sabe quando você quer mudar? Quero mudar o cabelo, quero mudar de cidade, quero mudar de profissão, quero mudar tudo. Porque internamente não estava vendo também aceitação de algumas coisas. E aí tem uma lição. Tem uma lição disso aí. Essa vontade de mudar. Vou mudar de país, vou sair daqui. Tem um detalhe importante. A gente se leva para onde a gente for. Então, seja nessa vida, mudando de cidade, a gente se leva. Seja quando a gente sair daqui, abandonar esse corpo físico, a gente vai se levar, a nossa consciência, a gente segue. E o que a gente leva é o que é real e eterno. E o que é real e eterno são essas lições que nos permitem evoluir, que nos permitem transcender. E isso faz diretamente a terceira lição, que é a gente passar a agir e não reagir à vida. A gente passa a entrar em estados elevados que não importa o que esteja acontecendo, não importa o governo, não importa o clima, eu escolho estar no estado elevado, eu escolho a minha vida, eu escolho viver bem com os meus parentes, eu escolho fazer o bem onde quer que eu passe. E aí sim a gente tem a grandeza dessa lição. E aí a gente passa a viver pelo amor que está na nossa essência, em todos nós, e não viver pela dor, ficar aprendendo com essas dores dos acontecimentos que com os meus comportamentos de mais dor só agravam, só pioram as situações. Maravilhoso. Você chegou a ler o poema do Bert? Não li. Ai, eu amo gente, muito. é lindo. Eu vou pedir pro Fá ler um poema pra vocês que tem tudo a ver com esse princípio, né? Em que, no final das contas... Não vou contar, eu vou deixar você ler. Você então, pode ler? É um texto lindo aqui, é rapidinho, só pra gente fechar com chave de ouro. Pra você deixar guardado, pra ficar eternizado aqui com você. E sempre que você quiser voltar, retornar, que é um texto lindo do Bert Hellinger, provavelmente alguns aqui já conheçam, que foi esse grande alemão que trouxe, né, compilou constelação familiar para todos nós. Ele que passou por várias questões na vida dele, né, atravessou a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, foi para toda a parte do cristianismo, foi padre, abandonou o celibato para seguir essa vontade de ser psicoterapeuta, foi estudar psicanálise em Viena, conheceu a esposa dele, mudou para os Estados Unidos, enfim, é um cara incrível que com muitas dificuldades, e ele trouxe esse texto lindo, né? Porque ele realmente trazia esse olhar de nada é por acaso, nada é em vão. E a vida vai trazer o que a gente precisa, não o que Exatamente. a gente quer. Eu quero convidar vocês agora a... Esquece o comentário agora, até vou pedir pro Fá desligar um pouquinho os comentários, desativar, para você ficar inteiro ouvindo essa mensagem do Bert Hellinger, desse cara incrível que estudou tanto o ser humano e que tem muito a compartilhar com a gente. E é o entendimento sobre a vida. Vamos ouvir. A vida decepciona-o para você parar de viver ilusões e ver a realidade. A vida destrói todo o supérfluo até que reste somente o importante. A vida não te deixa em paz para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida coloca seus inimigos na estrada, até que você pare de reagir. A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário, até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida tira o seu amor verdadeiro. Ele
Ele não concede ou permite até que você pare de tentar comprá-lo. A vida lhe distancia das pessoas que você ama até entender que não somos esse corpo, mas a alma que lhe contém. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. A vida quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para a luz penetrar em ti. A vida confronta você com rebeldes, até que você pare de tentar controlar. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso com gritos e tapas, até você finalmente ouvir. A vida envia raios e tempestades para acordá-lo. A vida humilha e por vezes o derrota, de novo e de novo, até que você decida deixar seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandezas, até que pare de querer bens e grandezas e comece a servir. A vida corta suas asas e poda suas raízes, até que não precise de asas nem de raízes, mas apenas desapareça nas formas e seu ser voe. A vida lhe nega milagres até que entenda que tudo é um milagre. A vida encurta o seu tempo para você se apressar em aprender a viver. A vida te ridiculariza até você se tornar nada, ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida te machuca e te atormenta, até que você solte os seus caprichos e birras e aprecie a respiração. A vida te esconde tesouros, até que você aprenda a sair para a vida e buscá-los. A vida te nega Deus, até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta, mas creia, isso é para que o seu melhor se manifeste. Até que só o amor permaneça em ti. É lindo, né? É, meus amores. Aceitação, humildade, entendimento que tudo é pro bem. A gente precisa entender um nível acima o que acontece na nossa existência. Nada é em vão. Ou é bênção ou lição. Fica o recado. E a gente vai terminar um pouco mais cedo hoje, que a gente invadiu o escritório do Marcos aqui em São Paulo. E eu quero convidar vocês, a partir da próxima semana, a entrar numa liberação de teto, numa liberação que te limita. A gente vai trabalhar a liberação de escassez de qualquer tipo de miséria, financeira, emocional, espiritual, de ignorância. Então eu quero, a partir da semana que vem, uma horinha ali, toda terça-feira, 19h29, a gente vai fazer nesse horário, um trabalho muito lindo de liberação dessas memórias que não permitem que a gente veja Deus em tudo e sinta e viva essa abundância que é sagrada e divina, que é nossa por herança, que nós somos filhos, imagem e semelhança de um Criador maior. E se a gente não vive abundância hoje, é porque algo em nós está impedindo. Entende? Então fica esse convite. Vai ser gratuito aqui na internet. Toda terça-feira. Toda terça, 19h29. Traga papel e caneta, porque vai ser provavelmente um curso, tá? Que eu vou trazendo aqui por partes, durante aí um projeto um pouco extenso. Porque a gente precisa de mais amor no mundo. A gente precisa prosperar, mas prosperar com paz. E sem liberar essas memórias, fica mais complicado. Já uma degustação para o nosso evento de setembro, provavelmente, Prosperidade com Paz. É verdade. Um encontro com todos. Que, Tatá? A live vai ficar disponível por pouco tempo. Sim. A Tatá É que a live, gente, quando a gente faz lives e entrega para cursos, ela fica só 2 dias, tá? Então venha participar ao vivo, tá? Porque a gente vai tirar do ar. Não vai ficar como fica direto aqui. Então a gente vai entregar as aulas e vai tirar do ar, tá bem? Então eu aguardo vocês com todo o nosso amor pra gente ir para um próximo nível de existência. Com Sim? muito amor. E
Evoluindo pelo amor. Exato. A gente pode escolher. Vamos pelo amor. Tenho certeza que vai valer a pena. Tchau. Tchau, mãe!